Ô síndico, beleza, beleza, amiga síndica, ó, beijo no coração de todos vocês, espero que vocês estejam super bem aí, energias positivas para todos os síndicos e síndicas do meu Brasil, para todos os condomínios, vamos que vamos, mais uma live de síndico para síndico, hoje o papo vai ser muito bacana, meu amigo Carlos, ele que escreveu o livro Síndico Essencial, é síndico também, um abraço para Cida, vou começar lembrando, um abraço para nossos apoiadores, Altec, né, elevadores, temos aí a Power Green Energia Solar, o Mário Galvão Júnior, temos também com o nosso Dr. Cláudio Viana, jogados e comentados, chegou aqui meu amigo já, Carlos, manda aqui no maisinho aqui pra gente começar o nosso bate-papo, vai ser muito bacana hoje de síndico para síndico, o papo vai ser terça-feira, é dia de conversa com o milhão, é dia de bate-papo, é dia de aprender um pouquinho mais, de descontrair um pouco e cá que é inteligência condominial. Ô, meu jovem, tudo bom? Tudo bem, Thiago? Tudo jóia? Tudo Mil beleza? e um por cento agora. Olha aí, ao vivo em a cores. Eu, Bacana, eu cara, penei bom um pouco, demais. eu penei um pouquinho porque queria fazer pela internet, aqui pelo celular, pelo computador, mas tá bom demais. Você me provou que é. Eu ainda estou começando com essas coisas, ainda sou novo nesse negócio. Mas o importante é o bate-papo nosso, que eu já mandar um abraço para todos os síndicos. E hoje é de síndico para síndico. Esse cara aqui é um cara fantástico, cara bacana, super inteligente. O papo vai ser muito legal. Então, ô, Carlos, quem é Carlos? Se apresenta aí para nossa audiência, já fica à vontade. Olha só, 4 milhões de pessoas nessa live, em sexta-feira, 18 horas. Quatro. Milhões! Rede planetária, né? É, Então, rapaz, eu. Bom, essa live, inclusive, fica gravada depois, né? A gente pode assistir depois, Fica né? gravado. Isso é que é legal, né? Isso é que é muito legal. E, bom, é o seguinte, né? Eu tenho, assim, a minha vida pessoal e a vida profissional, e acabou que nem uma pororoca se encontrando no condomínio. Isso aí. É porque é o seguinte, eu, eu, eu fui, na minha vida pessoal, eu fui neto, minha avó, ela foi o primeiro contato que eu tive com o condomínio. A minha avó morava em apartamento, eu tô dizendo nos anos 60, você nem era nascido, entendeu? Era bem antigo. E a minha avó, uma época, ela foi zeladora de um predinho, lá no Ipiranga. Ela se autoproclamava síndica, mas na verdade ela era moradora do prédio, né? E era um predinho de ainda existe esse prédio, acho que não derrubaram ainda, lá no Ipiranga, em São Paulo, de três pavimentos, dois apartamentos por andar, então tinha 6 apartamentos, e um era o dela. E esse prédio dela era que eu vivi o que é ser um zelador, um síndico, né? O drama dela era a bomba de água, que eu me lembro ela chorando porque a bomba de água entupiu e não sei o quê, e a escadaria. A escadaria que era toda branquinha, daí sempre no dia que o dono do prédio ia visitar o prédio, alguém derrubava café naquela coisa branquinha, ela ficava louca. Então já deu para sentir, né? E depois de um tempo, né? Sei lá, foi a primeira vez que eu tive esse contato, né? Diretamente com a administração de condomínio, né? Através da minha avó, eu até coloquei uma homenagem a ela no e-book, né? E, bom, se você pensar bem, até trazendo para os dias de hoje, né? O condomínio é uma instituição do fim do século XIX e começo do século XX. E esse predinho da minha avó representa bem o que era, né? São coisas que... Qual que era o problema lá? Nem bomba, lá no começo nem bomba d'água tinha, né? Quando tinha, né? Era bomba d'água, água, sabão. Então o condomínio naquela época era uma coisa muito simples. E uma pessoa simples podia tocar. Beleza. Bom, daí eu sei que a gente morava na época numa casa, né? E dessa casa nós fomos morar num apartamento. E eu me lembro, minha mãe e meu pai falando para mim, Carlão, agora a gente não vai ter mais no fim do mês aquele boleto do DAE, da água, que também não é do teu tempo, departamento de águas de esgoto. Não vai ter mais.
Agora a gente toma banho, o condomínio paga. Olha que beleza, o condomínio paga água. Agora... E eu fiquei, muita gente tem isso na cabeça até hoje, hein? E, e daí, bom, daí eu me casei, eu morei uma época em casa, mas estou casado já há 40 anos, né? Desses 40 anos, 25 anos em apartamento, em condomínio, né? E, bom, só voltando lá quando eu era moleque, eu esqueci de dizer, quando nós moramos em prédio, daí eu fui filho de conselheiro e filho de síndico. E eu já comecei a sentir o que é, como é espinhoso esse Ai, não. negócio, Aí, certo? sabe que eu não estou entendendo essa história, Carlos? A sua Ah, avó foi síndica, seu pai foi síndico. Quem que deu na sua cabeça de ser síndico, cara? Você já tinha no sangue a rapaz, experiência, já sabia como eu é não, que era, cara. eu não tinha imaginado isso, não tinha pensado nisso. Eu Isso acho que chama-se é karma, isso era um mesmo, karma que tinha que passar. é um karma, é karma de família. Eu sei que é incrível, né? Nunca tinha pensado nisso. Filho e neto de síndico. E, e daí, então, daí eu acho que ficou no DNA. Daí eu fui morar, quando eu me casei, fui morar em apartamento, né? Antes de ter filho, depois tivemos um filho, moramos em casa, depois voltamos ao apartamento e estou aqui há 20 anos. Aqui eu moro aqui perto do Palmeiras, em São Paulo. E eu acho o seguinte, eu acho que mesmo se a pessoa é um inquilino, se a pessoa é inquilino, se é dono, é uma questão de cidadania, você prestar atenção no como está cuidado, né? Eu acho que não é porque eu não sou dono que eu vejo uma parede rachada, é que eu não vou dar um alô para o zelador, para quem é de direito, né? Então eu sempre associei as questões de condomínio com cidadania, ou seja, você também é responsável, né, pela segurança, não é só a beleza, né? Segurança, E assim, saúde. né, Carlos, eu falo muito nos meus programas, nas lives, é coletividade, né? A gente olhar para o outro, entender que a gente faz parte. E as pessoas que têm que entender o seguinte: para que haja mudança, as pessoas têm que participar. Isso é no condomínio, isso é na sociedade, isso é na escola, onde é que for. Se você quer algo melhor, quer uma mudança, você tem que fazer parte dessa mudança. E as pessoas têm que entender que viver em condomínio é participar. Quanto mais eu participo, é Exatamente. melhor para a coletividade. Se eu não participo, igual eu falo, quando dá BO, quando dá merda, vamos dizer assim, né? Quem paga a conta é o Uhum, condomínio. Então ele tem que entender, quanto mais exatamente. ele participa da coletividade do condomínio, é melhor para ele e é melhor para o todo, né? Exatamente. E daí, quando eu morei já, depois de casado, né, morando em prédios, daí eu me envolvi, porque eu me senti sempre meio que responsável por isso que você falou, né? Então, eu sempre fui um morador atuante, o síndico era meu, tá no Tá sangue, no sangue. como eu tenho herança disso, né? E daí eu sei que daí eu fui conselheiro, o síndico era meu vizinho, já é falecido, era meu vizinho. Eu fui conselheiro, fui subsíndico dele, depois eu fui síndico. E, e foi interessante, né? Porque daí eu via o contraste, daí entra a vida profissional, o contraste da vida profissional com a vida de condomínio. E condomínio não é empresa, tudo bem. Mas tem coisa que eu acho que fica meio, deveria ser empresa. Ou já dá para ser empresa, né? Então, agora eu indo na área profissional, né? Eu, a minha arma de origem é engenharia elétrica, né? Mas não é eletrônica, porque eletrônica é miliwatt, milivolt. Eu sou da engenharia elétrica raiz, é megawatt, kilovolt, entendeu? Sou Você fabrica é desse bomba, negócio. né? Energia na forma nobre, como. E, e eu sei que daí entra aquela questão, né? Daí eu fiquei quase que 15 anos na área técnica, né? De cálculo, projeto, então, cara muito lógico, cartesiano, então você começa a pensar, esse é que é o problema, né? Você começa a pensar que todo mundo pensa como você. E aqui, com todo Verdade. respeito aos contadores, com todo respeito aos contadores e advogados, eles às vezes pensam que o outro lado pensa como eles, entendeu? O contador pensa que eu tenho que saber balancete, e eu sei disso que eu também, eu como engenheiro penso que a pessoa tem que entender de planilha, de cálculo, essas coisas. Enfim, eu tive essa
passagem de 15 anos. Hoje eu sou aposentado, né? Mas eu tive essa passagem de 15 anos na área técnica e depois eu, quase que meio por acidente, caí na área comercial e de marketing. E foi muito bom que eu, por um acaso aí do destino, eu acabei ficando muito envolvido com o Instituto de Marketing Industrial aqui de São Paulo. É quase que um Legal. centro de excelência, com certeza, da América Latina, e talvez um dos melhores. O que é o marketing industrial? Relação entre empresas, né? O B2B, Business to Business. Tem isso em condomínio? Tem. E aí Demais! foi legal, né? Daí foi legal, porque daí eu me desengenheirei. Porque daí eu tinha que, não ia explicar para o cliente o detalhe técnico da coisa, né? Explicava os benefícios. É como você pegar, se me pegasse na época que eu era bem engenheiro raiz, me pusesse para vender carro, um carro com câmbio automático. Então eu ia ficar lá, ia chegar um cliente, eu ia falar, tu quer comprar o nosso carro? Perfeito, deixa eu mostrar aqui o desenho do câmbio automático, olha aqui as engrenagens, que coisa mais linda, o fluxo do óleo. Nem acabei de falar, o cara já fugiu. Agora, um cara que é vendedor, vamos dizer, imagina um cara vendedor, ele vai atender o mesmo cliente, né? Ele não vai vender o carro, ele vai vender um ó. Sabe o que é isso? Um ó. Ele vai, o senhor quer comprar o carro? Olha que beleza. Olha a cor. Vamos sentar, vamos dar uma volta. Liga a chave. Senta aí! Ó como Olha é o barulho! silencioso. Não vê. Acelera aí. Olha o câmbio automático. Viu? E o cara vende o carro. Entendeu? Essa é a mesma coisa, mesmo produto, mesmo cliente. Um vende, outro não vende. Mas Então ô, daí eu Carlos, tive de... trazendo para a experiência do síndico, eu acho que falta muito para o síndico essa artimanha, né? Porque a gente tem que entender que a gente é um produto, a gente tem que se vender como um produto, entender que se relacionar com o outro é bom. Eu falo muito isso, ó, se você quer ser síndico ou quer se tornar síndico, relacionamento com as pessoas faz parte da nossa profissão, não tem como você tirar isso, né? Se não tem essa pegada, não vai ter jeito, não vai ser bem sucedido. E no caso de marketing industrial raiz mesmo, que você vê no condomínio, é business to business. O business, lá do business de um condomínio, adquire o serviço de uma outra empresa, que seja uma terceirizada, seja a firma de elevador, seja a cara da bomba. São duas empresas. E aí você vai falar, pô, a coisa é fria? Pelo contrário, é relação entre pessoas, né? Então, daí e uma outra coisa também, né? Esse negócio de assembleia, né? Bom, deixa eu até não perder o fio da meada. Então, eu fiz isso, daí eu entrei no marketing industrial, sempre trabalhei em empresas estrangeiras, nunca trabalhei em empresa brasileira, mas sempre lidei com gringo. E o lado bom, que eu digo para todo mundo, até para quem está nos assistindo, é que a gente tem que ter muito orgulho de ser brasileiro, porque nós somos muito bons. O que acontece, principalmente com os europeus, com quem eu tive muito contato, é que eles têm uma história. Eles passaram por guerra, se é que não já estão passando por mais guerra, né? Então, os gringos com quem eu tive contato, eu cheguei a trabalhar na Alemanha uma época, na Suíça, enfim, um monte de lugar na Europa. E o que eu aprendi é o seguinte, muita gente vira para mim e fala, pô, Carlos, mas você trabalha com alemão, os alemão ganham em euro. Você trabalha com o suíço ganha em franco suíço, o japonês ganha, o japonês ganha em ien lá. Nada disso. O alemão não ganha em euro. Ele economiza em euro. Ele poupa em euro. Ele investe em euro. E é isso que e é uma coisa que eu acho que às vezes aqui a gente não tem essa sensibilidade prudencial de poupança, entendeu? Então, são coisas que também recaem no condomínio. Você vê condomínios aí que estão lá numa secura desgramada. Não, e é concorda verdade, comigo? sim. Eu não sei se alguém tem Não, pergunta para fazer. concordo 100% com você, e uma coisa que a gente tem que começar a desmistificar nos condomínios é a gente entender que as coisas são investimentos. A contratar um bom profissional é um investimento. Você pagar por um produto de melhor qualidade é um investimento também. Você ter uma boa equipe ao seu lado é um investimento também. Porque assim, o brasileiro, tudo é custo. Não vou comprar porque isso é mais caro. Não vou pagar os direitos do cara, dar um jeitinho. Não vou fazer fundo de reserva porque vai ficar mais caro. Mas aí quando a conta chega, tem que pagar. Então as pessoas têm que começar a ter essa noção que não é o mais barato. Ó, pra você ter ideia,
Como é que surgiu o interesse condominial? Eu vim da área empresarial também, toquei algumas empresas em Brasília, sou formado duas pós, e aí eu perdi a contrato, eu vim na parte de terceirização, eu perdi a contrato por causa de R$ 100. E não entrava na minha cabeça, porque eu sabia que aquela empresa que estava oferecendo outro serviço era enquadrada outro imposto, não ia cumprir o que estava prometendo. Boa parte dos contratos que eu entrei na época foi empresas que começaram 2, 3 meses e não deu conta de prometer e saiu. Eu falei, cara, o síndico tem que olhar a questão do valor, não do preço, né? A gente, quando está no mundo empresarial, tem essa questão do valor, da qualidade, não só o preço. E eu trabalhei com muito tempo com frota, então estatística era 100%. Eu tinha que mostrar, beleza, vou pagar mais caro, mas isso aqui tem uma durabilidade maior, isso aqui vai agregar no que a gente está fazendo. E eu acho que o condomínio, nós sim temos que ter essa noção. Quando eu contrato bom advogado, quer dizer o seguinte, que eu vou ganhar as causas, que eu não vou perder. Porque aí você bota um mau advogado, você perde uma causa por causa de prazo, já foi a sua economia. Né? Então, assim, a gente tem que começar a entender que tudo isso que a gente faz é investimento, é educação financeira, e transpor isso também para os condôminos. Tem noção? Peraí, o fundo de reserva é importantíssimo, precisa ter, não tem jeito, né? E outra coisa, que eu não sei se você percebe, Carlos, aí, mas eu vejo falando simples, é quando eles fazem a previsão orçamentária, eles fazem muito enxuta, cara. E aí não tem margem. Igual eu falo, a gente fica no limite 1 mês, 2 meses, 3 meses, você não consegue, cara. Então, assim, a gente tem que começar a ter a inteligência de quando montar uma previsão orçamentária, ter uma variação para quando aumentar a inadimplência, para quando você tem o dinheiro para fazer uma coisa ou outra, porque faz parte. Se você faz muito enxuto, no primeiro problema que você tem, taxa extra. Aí não sei o quê, aí você fica doida, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que evoluir nesse sentido. É exatamente nesse ponto que eu vou chegar, porque o resultado desse meu livro foi justamente com essa questão da chamada previsão orçamentária, que eu prefiro chamar planejamento orçamentário. Como eu não sou originalmente assim de condomínio, assim, só tenho no DNA, então eu sou muito atento para certas nomenclaturas, né? Você tem filhos? Com todo respeito, a previsão, ela remete... Não, peraí, cara, você tem filhos? 2. Você tem filhos? Vou ter netos, se Deus quiser, né? No fim do ano. Se Deus quiser. Tenho dois filhos, então já tem aí 4 síndicos no futuro, né? É mesmo, nossa. Família de... ainda tem minha irmã que ela também trabalha, ela também ajuda no condomínio dela. É de família, não tem jeito. Eu já entrevistei gente do Brasil todo. Agora, uma pessoa que vem de gerações como síndico é a primeira. É verdade, gerações. Isso é verdade. Tá vendo? Você tinha que acabar uma dinastia. Você conheceu uma dinastia. Essa foi boa. Pode seguir, meu jovem. Não, então, continuando. Então, daí eu fiquei muito no mais. Daí eu peguei muito também dos gringos. Engraçado, na parte de previsão orçamentária. Na empresa, você faz o famoso budget. E quando você trabalha com estrangeiro, você faz os cálculos, né? E já vai pensando no condomínio. Você faz os cálculos lá, tem a tabela do que vai comprar, o que vai vender, não sei o quê. Você gasta para uma empresa estrangeira 50% do tempo fazendo o planejamento. Os outros 50% você gasta cuidando do gringo, que ele tem um ataque do coração quando ele começa a ver os custos do Brasil, entendeu? Então, o gringo, eu vou falar coisa real. O gringo virou para mim e fala, Carlos, você está dizendo que minha mercadoria sai de Miami, para chegar em São Paulo, ela tem que passar por Porto Alegre para ficar mais barato? Me explica, você acha, como é que eu vou explicar isso para um gringo? Então, eu peguei também muito desse cacoete de fazer budget, e eu, como você até mencionou aí da previsão orçamentária, eu também apliquei. Foi aí que nasceu a minha ideia de fazer esse livro, assim, uma série de coisas. Mas, enfim, eu estava no marketing industrial. Então, eu trabalhava muito com esse business to business, e eu peguei muito dos estrangeiros, principalmente alemão, a questão da conservação de energia, de água. Por exemplo, isso foi até quando eu lancei o livro, foi em abril. Você soube, né? Eu estive aí em Brasília, eu fiz o lançamento do livro aí, do e-book. E eu até apresentei esse caso, o pessoal achou muito até surpreendente.
Você pega lá na garagem do teu prédio, do teu condomínio, tem uma lampadinha, um LED de 5 watts, está lá ligado, ele fica lá ligado o dia inteiro, 5 watts, não é nada. Se eu te disser que essa lampadinha à toa, ligada à toa, de 5 wattinhos, ela corresponde a uma semana do teu freezer ou uma semana do teu ar-condicionado, você ia achar legal? Não adianta a energia é watts vezes hora. Você pode ter um watinho, mas você tem um orão, um watinho vezes um orão vai dar um watt-orão, entendeu? Então, essas coisas eu fiquei também muito incomodado em ver muito desperdício que nós temos. No Brasil a gente tem muito desperdício, né? E no condomínio, para mim, é patente. A água e energia elétrica, para mim, eu fico olhando sempre para essa questão que tem que usar uso racional. O pessoal pensa que economizar deixar de usar, vai ficar na miséria, não é nada disso. É o uso racional. Você pode ter mais benefício gastando menos. Por que não, né? Então eu tive essa trajetória aí, né? E depois, né? Então, daí eu trabalhei em outras empresas, assim, mais na área assim, de direção, e daí eu trabalhei muito com esse negócio de budget, né? E, enfim, o que eu achei engraçado também, aí vem a questão da assembleia, né? E aí vem uma outra coisa que é a questão da comunicação. Você pega numa assembleia, imagina o seguinte, você está num freezer, você está a menos 10 graus. Você sai de um lugar menos 10 graus e cai um chuveiro na tua cabeça a 25 graus. Você vai sentir que está a 100 graus, certo? E é isso que acontece na assembleia. Térmica, né? E acho que tem essa mesma sensação térmica numa assembleia. As pessoas vão frias. Às vezes tem pessoas muito qualificadas, porém despreparadas para a reunião. Eu faço uma associação com uma professora da GV que uma vez me falou que ela dava aula só para empresário e executivo top. Era uma aula tipo classe mesmo, com 20 pessoas, mas tudo de 50 anos para cima, tudo gente top mesmo. Ela dava uma aula especial. Eu falei, Carlos, não é impressionante. Passou meia hora, os caras estão fazendo guerra de papel. Então eu tenho que pôr o cara para fora. Tem que pegar um diretor de banco e pôr encostado na parede para ficar quieto. Por quê? Porque o ambiente da classe remete à infância. E o pessoal vira criança. Isso eu senti. No caso da Assembleia, primeiro que as pessoas vão totalmente despreparadas. Quisera eu, acho que utopia é a realidade que ainda não aconteceu, né? Eu muito acho que a utopia de que a Assembleia fosse um momento de confraternização dos condôminos. Mas não é. Por quê? Porque, pessoal, numa Assembleia, eu não estou falando de gente, pessoal de nível alto. Pessoa que tem qualificação, sabe? E isso, mas em qualquer nível. Eu não estou querendo ser preconceituoso, não. Qualquer nível. Você tem o seu trabalho, você responde a um chefe, então você tem uma ideia, né? Agora, vai numa assembleia, parece que a pessoa se reveste de, sei lá, com uma roupa de senador, sei lá, de deputado, e muda, e aquele clima, mais o despreparo das pessoas, não saberem do que está acontecendo. Então é muito comum, você deve ter visto coisas assim do tipo, pô, mas peraí, quanto que está de inadimplência do condomínio? Tudo isso? Eu não estava sabendo. E aquela churrasqueira vai sair quanto? Faz 3 anos que foi aprovado e cadê? Eu falo, peraí, por que vai aumentar isso? Eu não quero que aumente, tem que abaixar o condomínio. Então o pessoal vai totalmente sem preparo. Aí é que eu acho que é um problema muito sério, que você que é da área de comunicação entende muito melhor que eu disso. A falta de informação do pessoal, o pessoal chega gelado, ou desinformado, ou mal informado, ou baseado em fofoca. E pior, né? Quando chega o síndico e fala, pessoal, 250 mil nós vamos ter que mandar o zelador embora. 250 mil. Que? 250 mil? Cadê o dinheiro? Então, é como você fica... Quando não fala assim, esse só fica roubando, esse sim só rouba. Esse sim só rouba, é verdade. Entendeu? Mas, então, Carlos, sabe o que eu penso? Dessa questão, até eu venho praticando isso, venho dando certo, e até falo muito pro pessoal. Eu não sei você, para mim, a Assembleia é ato decisório. Ou seja,
Você tem que informar as pessoas antes, conversar antes, madurar aqueles temas para elas chegarem e tomar a decisão. Ali é só para tirar uma dúvida ou outra. O que eu faço? Faço sempre reuniões antes, converso sobre tudo aqui, vou maturando. Quando eu vejo que está tudo legal, alinhado, vamos para a Assembleia. Para não perder esse tempo, para não ter briga. Porque às vezes é uma coisinha pequena, os caras levam para o lado pessoal. Por exemplo, estou agora fazendo uma reforma de fachada. Aí eu botei lá, reunião tal dia. Os caras, Assembleia, não, é uma reunião. Aí eu chamei, expliquei, aí eu fomos maturando. Não, vamos fazer tal coisa. Aí eu fiz a segunda. Aí a segunda já teve um pouquinho de briga, mas foi maturando. Já estou na última, na terceira reunião, para ir para a Assembleia, porque eu falei, tá vendo? Aí eu falei para eles, adianta de fazer uma Assembleia, não é resolver nada. Ia dar quizumba, e a intenção aqui não é fazer de qualquer jeito. É que vocês, que são moradores, entendam e compreendam o que vai ser feito. Porque quem vai pagar a conta é vocês. Né? Uma obra de quase R$1 milhão. Então, assim, a minha preocupação é que eles compreendessem, entendessem a necessidade, participassem desse processo, porque é de interesse deles. O que acontece? Quando você faz isso, cara, a Assembleia é tranquilo, quero discutir o que eu tinha que discutir. Eu já tirei as dúvidas que eu tinha que tirar. Ali é mais só para quê? Formalizar a parte jurídica, fazer a ata e beleza. Mas a gente tem que ter essa questão de se comunicar. Quanto mais para o morador, melhor é. Eu sempre falo, pessoal, faça relatórios, faça informativos de 15 dias. Quanto mais informação você der para o condomínio, melhor. Por quê? Por exemplo, eu faço relatórios mensais. Então, todo mundo que me procura já com um tema. Tiago, o que você gastou? O que foi essa nota aqui? Então, fica mais fácil de eu conversar e dele entender. Porque não sai do nada. Tipo assim, eu acho. Não, o cara tem uma informação, então ele me questiona em cima daquela informação. Aí tem outra questão que é muito importante também, porque quando eu começo a fazer isso, eu dou o quê? Credibilidade para o meu próprio trabalho. É transparência. Quem não deve, não esconde nada, né? Então, assim, pelo menos eu penso, quanto mais informação você der para o morador, melhor para você e melhor para o condomínio. E uma coisa que a gente fala aqui, por exemplo, eu falo que muitas vezes o síndico é o cara que faz a coisa certa, do jeito certo, mas ele não fala para ninguém que fez tudo certo. Então a gente tem que começar a entender que a gente tem que se comunicar com o morador. A gente tem que botar o antes e depois. Quanto mais informativo, quanto mais informação você der, melhor vai ser para você e para a gestão do condomínio. Exatamente. E ninguém pode alegar que não sabia porque foi informado previamente, né? Então as decisões já são tomadas. O que aconteceu comigo, então daí a minha experiência de síndico, né? Eu fui bem por aí. Quando eu fui síndico, hoje eu não sou mais, mas quando eu fui síndico, a primeira coisa filhos, né? eu me... Hã? Como é que é? Você deixou para os filhos, ó. O cara fala assim, o que seu pai deixou para você? Ele me deixou a função de síndico. Função de síndico, Carlos 1, Carlos 2. Mas aconteceu um negócio muito engraçado. Quando eu fui síndico, tudo bem, eu estou com a cabeça de empresa. Eu sou síndico. O que eu recebo? Balancete. Com todo respeito aos contadores. É fundamental. O contador e o auditor são pessoas fundamentais. Todo prédio tem que ter gente muito boa, todo condomínio, né? Gente muito boa para essas funções. Mas, com todo respeito, esse papo de partidas dobradas, demonstrativo contábil, não é todo mundo que aguenta, sabe? E quando eu vi, e aí que nasceu o livro, quando eu vi, balancete. Tá, tudo bem, o balancete, na minha modesta opinião, é o seguinte, balancete, o contador, ele passou o carro, ele fala assim, ó, o carro passou a 108 km por hora. Agora, ele não sabe se o carro, qual era o destino do carro, se o carro vai ter gasolina, entendeu? Então, a contabilidade, com todo respeito aos meus colegas contadores, a contabilidade, ela fala do passado. E eu não tinha referência. É que nem você cair de um helicóptero no meio de um campo, você é assim, de boa sorte. Você não tem. E aí entra a Assembleia. Eu também associei, quando tem Assembleia, com todos aqueles problemas que nós já comentamos, quando tem Assembleia, a hora que define o novo, a cota condominial. Oh, legal, gente, cota condominial a partir de amanhã é tanto. Ok? Tá aí, e o que eu faço? Não, você tem aqui, ó, pode gastar tanto com sabão, tanto com não sei o quê. Então vou comprar 500 quilos de sabão amanhã e vou estocar. Não existe... Aí eu faço até essa menção, até porque esse livro ele desdobrou para um curso, né? A Assembleia, imagina a Assembleia como uma moça com um vestido prateado, com uma coroa, que nem Miss Brasil, Miss Universo, que ela está lá.
Você só vê essa moça no dia da Assembleia. Depois ela desaparece. Ela só vai aparecer na outra Assembleia. Então, se a Assembleia é soberana, você só vê essa soberana quando tem Assembleia. E, no máximo, 3 vezes por ano. Como é que fica? Então, foi o que aconteceu. Quando eu fui síndico, eu vi os balancetes demonstrativos. Bacana, mas cadê o budget? Cadê o... Porque na firma, na empresa, você faz conta por conta. Lá eu tenho conta por conta, mas eu tenho do que passou. Não tenho uma referência. Daí o que eu fiz? Isso eu estou dizendo foi o ano que teve aquela crise hídrica. Né? Cada ano a gente tem uma crise diferente. Naquela época É foi crise verdade. hídrica. E a minha sorte, né, na época que eu fiz a primeira versão da planilha que eu chamei de PCO, Planejamento e Controle Orçamentário, eu fiz a planilha primeira, foi a minha salvação. Porque eu não sabia trabalhar de jeito sem ter uma planilha. Eu falei, eu tenho que ter, sei lá, para os empregados, sei lá, 20 mil por mês, eu tenho que estar lá 20 mil. Daí eu criei a primeira versão dessa planilha. E foi uma beleza, sabe por quê? Porque naquela época, eu vou falar daqui a pouco, não sei como é que nós somos de tempo, mas daqui a pouco eu vou falar dessa questão dos consumos. Ainda eu briguei muito para fazer o condomínio, a cota condominial flutuante. Muita gente vai achar estranha, mas eu vou explicar. Graças a que na época não era flutuante, sobrava dinheiro. O condomínio estava sobretaxado. E com isso eu conseguia fazer coisas. Como não dava para mudar, sobrava dinheiro da água, que a água estava previsto 3.500 por mês, vinha 2.000 por mês, sobrava 1.500. Beleza, eu punha na minha planilha, eu já fazia as coisas. Mas não é assim, né? Não é assim que deve ser, mas foi o que me ajudou. Eu começou a fazer sentido para mim, como é que dá para mim... Opa, acho que está cortando. Voltou, Tá. pode ficar à vontade. Como é que dá para controlar o orçamento? Eu vou te falar uma coisa, não sei se o pessoal que está assistindo também já pensou sobre isso. Cheguei à conclusão que aproximadamente 90% das despesas do condomínio não precisa fazer previsão. Sabia? Não precisa. É o seguinte, eu assim, estou um pouco chato com essa palavra previsão. Ela tem que existir realmente, mas ela não pode ser a previsão para os 100% do condomínio. Ela é previsão, no máximo, para 10%. Então, se você pega pessoal, 60%. Os contratos diversos dá mais 20%. Os consumos, outros 10%, 20%. Somando tudo, ok, de 80% a 90%, você não precisa fazer previsão. Porque os índices de correção estão ali, vão acontecer mais cedo ou mais tarde. Daí que eu comecei a gerar só se cadastrar. Nessa planilha está colocado o que é pessoal. Então você tem o planejamento do pessoal, depois tem a lista de todos os contratos e a lista e os consumos. Os consumos são a parcela flutuante. Tem o consumo, por exemplo, que em prédio, imagina em prédio, ou condomínio onde a conta é uma só e é rateada, a saída é você usar como é que chama, a fração ideal ou o critério que a convenção estabelece para dividir. Então, num prédio que, sei lá, a fração ideal é 2%, então, quando vem a conta daquele mês, naquele mês, multiplica por 2% é a minha conta. Então, eu tenho uma percepção, no caso de água, mês a mês, do quanto que eu, em média, quanto que está gastando. Eu percebi também, muita gente da individualização não vai gostar, isso daí pode afastar a necessidade de investimento em individualização. Com a energia elétrica, a mesma coisa, né? Agora, quando é individualizada a água, ainda tem a água da área comum. Ou seja, tudo que é consumo é uma massa, que seja da parte dos condomínios ou da parte comum, ela é variável. Você fala, pô, mas o condomínio vai variar. Gente, experiência de vários anos. Não varia tudo isso, pelo contrário. Isso daí não é dica que eu estou dando. Isso daí é para fazer, entendeu? Para você ter um controle perfeito, quase perfeito do teu orçamento, o consumo ele é uma variável independente. O que vem, você paga.
E mesmo que, você imagina, vamos dizer que aumentou 20% a luz. Mas a luz, ela corresponde a 5% da cota, ou 2%. Então, o impacto é muito baixo. Agora, tem o outro lado. Quando é férias, no período de férias, a água baixa. E a água é um dos grandes vilões, né? É o segundo maior vilão, muitas vezes. Então, a primeira coisa que eu fiz é isso. Quando o consumo ele é variável, isso não é dica, não é quem sabe, tem que fazer. Opa, cadê você? Está todo mundo me acompanhando, sim? Está acompanhando? Tudo bem? Daí, a parte dos contratos e dos contratos de pessoal, né? O grande gancho, a âncora, é o contrato de pessoal. Esse contrato de pessoal, o que vai acontecer? Ele varia, sei lá, aqui em São Paulo, se não me engano, é em janeiro, que é o dissídio. Ou não, é dezembro. Aqui também. É dezembro para começar em janeiro, né? Exatamente. E tem essas empresas terceirizadas, tem muitos prédios que tem, sei lá, 10% de pessoal próprio e 90% terceirizado. Os terceirizados, às vezes, não é na mesma época. Então, o que eu... E os contratos diversos, né, de elevador, bomba, blá, blá, cada um varia ao longo do ano. Tiago, em 2 dias, eu liguei, eu implantei, né, lógico, no meu condomínio, em 2 dias eu resolvi isso com todos os fornecedores. O que a gente fez? Você pega todos os contratos e faz uma conta de chegada para tudo ancorado na mesma data e coincidente com o pessoal. Por exemplo, um cara do elevador, o contrato dele vai vencer em setembro. Eu liguei para o cara e falei, não, em vez de setembro, vamos trazer para agora janeiro, que está acontecendo o dissídio, vamos ajustar. Ele é questão de conta de financeiro. Ajustou. Moral da história, em janeiro, você já tem, no nosso caso, né? Você já tem 90% do condomínio, da cota condomínio definida. Então, a chamada previsão, eu não gosto muito da palavra previsão, porque ela remete à adivinhação. Claro que a gente tem que fazer previsão, muitas coisas você tem que fazer previsão, mas você percebe que você concentra toda a sua energia, conhecimento, informações, em 10%, que é o que realmente é o que o síndico lida. Na verdade, fala assim, pô, o prédio recebe 100 mil por mês, arrecada 100 mil por mês. O síndico, ele tem 10 mil por mês, e olha lá se não tem cuidado com a inadimplência também, né? Porque é isso que ele lida, porque o resto tem que pagar, não tem conversa. Entendeu? Eu não sei se eu estou sendo claro, se alguém está com alguma dúvida. Não, para mim é excelente, porque eu vivo do mundo empresarial. Eu falo o seguinte, condomínio é igual uma empresa, igualzinho a parte de controle de pagamento, o que a gente falou aqui do planejamento, você falou uma coisa interessante, você botou todos os vencimentos na mesma época. É questão de ajuste, é questão de negociar. Qual é a parte ruim? A parte de relacionar com as pessoas, né? Que eu falo assim, que condomínio tem como mandar ninguém embora. A empresa, se o cara não ajustou aquele planejamento, aquela cultura, você manda embora. No caso da empresa, não, né? Mas, igual eu falo, a coisa que você falou que é importante, e eu acho que a gente tem que levar para o nosso dia a dia, é o planejamento. E outra coisa importante, os números são estratégias. Você pegar aqueles números para você montar a sua estratégia, talvez para o seu mandato de 1 ano. O que eu posso mudar? O que eu posso alterar? O que eu posso negociar? O que eu posso investir? E é o que a gente falou. Eu acho que a gente tem que entender que o planejamento parte desse princípio do quê? De planejar, de se organizar. Vamos pegar as informações aqui e montar um plano estratégico, né? E talvez o que falta, às vezes, que eu percebo, que a gente falou da administradora, é isso. Para mim, esse nome administradora não serve para nada, porque eu acho que a administradora tinha que dar esse suporte. Falar assim, você é síndico, vem cá, ó, a gente tem que cantar o mês aí, isso custa isso. Eu acho que o administrador tinha que ser o gerente do síndico. O que é o gerente? Quando eu era gerente, eu chegava pro meu CEO com tudo pronto, ó, a gente tem que comprar isso, tal lugar custa tanto, tal lugar custa tanto, tal, tanto. Então, assim, você dá informações para a pessoa tomar a decisão. O que eu percebo hoje? Toma aí o balancete, acabou. E outra coisa, nem explica. Né? Como é que funciona? O que acontece? Olha só, o balancete. Pô, e outra coisa, o balancete ele é rico em informações, gente. Quando eu faço o balancete, quando você vai fazer, por exemplo, uma análise, uma previsão mental, assim, uma análise de uma empresa, você pega o quê? O balancete.
ali a vida da empresa, onde ela está gastando, está economizando, de que forma ela pode mudar aquilo. São essas informações que vão virar atitudes para o futuro. Não é verdade? Sucesso. Então, assim, o que eu vejo? Eu acho que a administradora tinha que ajudar mais o síndico nesse tipo. Eu vou dar um exemplo para você. Esse dia eu pedi a uma administradora para fazer um informativo. E ela me manda o quê? Um informativo sem uma imagem. Aí eu falei, oxe, pô, hoje todo mundo é visual, cara. Tem que ter uma, duas, três imagens. Quanto mais imagem, melhor é. Mínimo, né? Ah, eu não sei. Falei, Mínimo, não. né? Pai, pô, ó pra você ver, você não tá me ajudando em nada, porque a ideia de você é facilitar. Eu te dou a ideia. Ó, a ideia é sobre cigarro. Pô, monta um informativo legal, destacando o negócio do cigarro. Porque a administradora é um facilitador. Ele tem que facilitar, ele tem que ajudar, ele tem que orientar. Não só assim, deu ruim, né? Então, assim, eles tratam hoje o síndico como qualquer um. É um cara que tá lá de qualquer jeito, não ajuda em nada, só ajuda também quando dá merda, quando eles ficam com medinho de perder os contratos. Então, assim, as administradoras tinham que ter essa questão. Peraí, eu sou o gerente do condomínio. Vem cá, síndico, ó, vamos sentar junto, vamos organizar, vamos planejar. Por que eu falo? Ó, quando eu trabalho do outro lado, prestando serviço, eu falo assim, ó, o sucesso da gestão do síndico é o meu sucesso. Porque quanto mais tempo ele ficar, mais tempo eu vou ficar também, entendeu? Porque assim, o que eu não sei você, eu percebo que às vezes, não só as administradoras, qualquer pessoa de serviço para condomínio, ele quer sugar do síndico. Ele quer se dar bem, quer cobrar mais caro, quer obter vantagem sobre a equipe. Então assim, cara, eu acho que não dá mais no cenário hoje do mundo condominial esse tipo de fornecedor. E você sabe que você falou bem, uma coisa que eu também falo muito no livro é a questão das nomenclaturas. Você falou da administradora. Eu mudo a administradora, tudo bem, podemos até chamar de administradora, mas na verdade ela é uma assessoria administrativa. Acontece o outro lado também. A assessoria administrativa, ela jamais deveria chegar lá na frente e falar, pessoal, olha, nós vamos aumentar nunca. Por lei tem que ser o síndico que vai falar quanto que vai aumentar a cota, e não a assessoria administrativa. Ela pode ajudar, como você falou, é assessoria, mas não é administrador. O administrador é a administração, que é o síndico e o conselho. Agora tem o outro lado, né? Acontece que muitas vezes síndico e conselho, com a melhor das intenções, excelentes intenções, eles se autoproclamam corpo diretivo. Por quê? Porque aquela moça que nós comentamos, aquela moça com, tipo, Miss Brasil, que é a Assembleia, ela desaparece. Então, cadê a moça? Ela foi embora. Daí eles têm que se revestir de corpo diretivo, que é um cargo que não existe na lei, e você pega as pessoas menos atentas, aqueles condôminos que são mais simplesinhos ou tímidos, vão pensar que o síndico é o dono do prédio. E isso acontece muito, eu já soube de muita ação, você deve ter visto também, né? Então, a primeira coisa é dar nome aos bois mesmo. A administradora não é administradora, a função dela é assessoria administrativa, síndico e conselho são a administração, e eu proponho que quem mande mesmo é a Assembleia. Só que a Assembleia não está presente. Como é que ela estaria presente? Através da planilha PCO, que é você ter a lista de tudo que tem que fazer, e essa reformulação da cota condominial com consumo variável, renegociando todos os contratos para se ancorarem no contrato mais pesado, que em geral de pessoal, isso aí te dá uma visão muito mais tranquila. Aqueles problemas que você percebe de estar faltando dinheiro, que na verdade não existe nós não temos dinheiro. Essa palavra não existe, esse termo não existe. Existe o termo nós não temos planejamento. Então, quando falta dinheiro, é porque alguma coisa errou no planejamento, entendeu? E, claro, a previsão, ela pode existir, ela deve existir em alguns itens menores, quer dizer, a previsão é mais cirúrgica. Não sei se eu estou sendo claro. Está claro? Entendeu? Para mim é super claro. E essa você vê que é interessante, Carlos, duas coisas que você fala que é interessante. Vamos lá, primeiro, olha como é que a gente fala da Assembleia. Como a Assembleia acontece poucas vezes ao ano, então tem um pouco contato com os condôminos. Por isso que é importante a gente ter essa comunicação sempre. Eu, no meu caso, todo mês eu faço relatórios. Eu gasto um tempinho, mas eu mostro lá o extrato, eu mostro a conta paga, eu mostro antes, depois. Por quê? O planejamento, para quem não conhece de empresa, você faz planejamento anual. E aí você divide ele em 12 etapas, para você cumprir aquelas etapas, para ficar mais fácil de você alcançar o seu objetivo. Tem que diluir. Então, assim... Tem que diluir. Então,
Então, para nós, sim, seria o seguinte: quanto mais você conversa com os moradores, mais próximo vai atingir aquela meta mensal, que vai chegar no final da condomínio. Outra coisa importante, pra você ver, o último condomínio que eu entrei como síndico, né? Tava tendo uma bagunça financeira lá e tal. Aí eu peguei os balancetes, analisei, verifiquei, os moradores chegou para mim. E aí, o síndico tava roubando? Eu falei, opa, tá não, cara. A síndica aqui, ela só não tinha um controle financeiro. Porque às vezes, por exemplo, o condomínio, ele tem uma cota, uma arrecadação X, por exemplo, 10 mil reais. Ou seja, eu não posso pegar aqui e pagar uma conta de 5 mil. Eu tenho que diluir essa conta durante os tempos para ela entrar no fluxo mensal. O que faltou para ela? Esse conhecimento financeiro. Nunca, eu falei, não teve nada de má fé. Só que ela pegou muita conta grande, pagou e ela tinha que diluir. Porque eu não tenho variação, eu não tenho aquele dinheiro para gastar. Então tem que ter um controle, ó. Por exemplo, quando eu faço com alguém, eu faço o seguinte: quando um orçamento que é fora do planejamento financeiro, que eu falo, pessoal, vem cá, Fantal, o serviço é quanto? Ah, 2 mil reais. A minha capacidade de pagamento hoje é 300 reais. Topa fazer? Cara, topo. Então divide em 5 vezes. Então, assim, eu tenho que entender que eu tenho aquele teto para me trabalhar. E aí, por isso que é importante essa variação, às vezes, porque é onde vai entrar uma coisa ou outra. Mas eu tenho que falar, ó, Fantal, minha capacidade de pagamento hoje é 200 reais. Você quer prestar o serviço para mim? Porque aí não vai ficar o seguinte, não vai ficar aquela coisa de mais nem menos. Ah, não paguei uma conta, não paguei outra conta. E outra coisa importante também, Carlos, que eu acho que a gente tem que frisar aqui para os nossos amigos síndicos, pessoal, é planejamento, é previsão. Ou seja, pode acontecer como não pode acontecer. Se não está dando certo, chama a assembleia e fala, pessoal, a conta não está fechando. O que eu percebo? Muitas vezes o síndico, às vezes, fica envergonhado ou com medo, né? Fala, eu errei, não fechou a conta, e aí vai deixando o barco correr. E aí lá na frente fica aquele rompo todinho. Se fosse, por exemplo, se fosse no mês que começou a ter o problema, ficaria mais fácil a solução. Eu deixo passar 3, 4, 5 meses, aí vira aquela bola de neve. Então, assim, a gente tem que ter com noção o seguinte, pessoal, se não deu certo, para e faz a assembleia. Pessoal, a previsão orçamentária mudou. Você acabou de falar, é previsão. Né? Pode acertar como pode errar. Claro, sem dúvida. Não, e o que é legal é que quando você documenta, você tem tudo numa planilha, não precisa nem falar. É só mandar para o pessoal, leia aí, quem tiver dúvida me fala. Você nem precisa argumentar. É mais Excel e menos Word. É isso, desculpe, isso é cacoete de engenheiro. Mais Excel e menos Word. Mas é o que a gente está falando. Por exemplo, eu, nos meus relatórios, eu mando tudo isso, eu mando o extrato. Então as pessoas têm consciência. Isso que eu falo interessante. Quando alguém vier falar com você, ela vem direcionada. Ô, Carlos, vem cá, o que você gastou mais? Ô, Carlos, o que isso aqui está acontecendo? Então as pessoas compreendem mais, né? Porque, assim, querendo ou não, a gente tem que educar as pessoas para elas entenderem, ler essa informação, e aí sim você tem um diálogo tranquilo, porque é a mesma conversa, a mesma frequência de conversa e de ideias, né? Claro. E você tem outra coisa também, uma coisa que a gente aprende nas empresas, e que tem o que eles chamam de praxe de mercado. Vem um fornecedor, às vezes da terceirizada ou algum outro, ele fala, olha, é o seguinte, o nosso contrato é 12 e em dezembro tem o 13º. Isso foi briga, eu briguei com muito fornecedor. Para mim, eu não tenho eu não tenho a praxe de dar susto nos moradores. A minha praxe é todo mundo estar como você falou, o mais liso possível. Não, recalcula, você não pode... E eles saem perdendo. Sabe que eu fiquei pensando? Essas firmas que cobram 13º no contrato, elas saem perdendo, sabe por quê? Porque no meio do ano elas já tem que desembolsar, tem um esforço de caixa suplementar de pagar metade do 13º e você só vai pagar o 13º deles no fim do ano. Você vê como é que é o tal praxe que remete a uma certa burrice, com todo respeito? Então, isso também é muito importante. Eu enfatizo muito no livro que muitos fornecedores vêm com esse praxe. E isso aí é que eu tanto apanhar com gringo, porque o gringo não aceita, não existe mais de 13º, entendeu? Então, tem muita coisa que pode ser corrigida, né? E o que mais que estava falando? Então, e outra coisa também é a questão de plano diretor. Aquele caso da churrasqueira ou da quadra que está 10 anos emperrada, o plano diretor, segundo esse processo, essa nossa proposta, ele tem que ser atualizado toda a Assembleia. Toda a Assembleia. Por quê? Porque tem aquela lista, porque se você não atualiza o plano diretor, você não chama novas obras e você não sabe a quantas anda as que estão em andamento.
Então, o plano diretor é que a gente pensa que o plano diretor é que nem na cidade, que eles fazem a cada 10 anos o plano. Que, aliás, fizeram aqui em São Paulo um plano diretor que detonou São Paulo. Mas eu não vou fazer isso aí. Você não é psicólogo, não adianta falar isso aí. Mas, enfim, o plano diretor no condomínio, ele é proposto como uma lista a ser, nem que seja o pessoal olhar, tudo bem, e não votar nada, mas ele tem que ser atualizado toda a Assembleia. Exatamente para evitar que isso seria experiência própria. Obras que eram para ter sido feitas não foram feitas, e fica aquela, não, o que nós vamos fazer, o que é, o que não é, e daí tem que ter isso daí. Então, tem algumas, tudo exige um pouco de disciplina, porque eu sei que eu rompo com algumas comodidades, vamos dizer assim, porque o condomínio, lembrando da minha avó, é coisa de secular, então tem muitos usos e costumes que vêm se arrastando. E tem uma tendência do síndico ser reconhecido como profissão. Tá, já passou da hora, aliás, né? Então, todos essas como é que chama? Esses quebra-galho, essas coisas assim, não pode mais ter, porque é muito complexo. Você pega o que tem de problema num prédio há 5 anos e vê hoje, até pandemia entrou na parada, né? Então, o plano diretor, numa assembleia, tem que ser, além de ser, no caso da Assembleia de Planejamento Orçamentário, tem que ser aprovado o budget, como tem que ser feito. Essa tabela, essa planilha, ela é extraída do balancete, não tem nada inventado. Quando você faz o controle mensal, quem puder ver a planilha, pode descargar, vai ver. Você puxa do balancete e joga na planilha. Você simplesmente muda a forma de ler. Só que você lê ao longo do ano e com os limites. A mesma coisa do plano diretor. O plano diretor tem as obras que estão a ser feitas. Tem obra para daqui a 2 anos, 5 anos, aquelas obras de pintar o prédio, que é uma grana, não sei o quê, entendeu? E no fim, essa planilha ela faz um resumo, é uma terceira aba, que sai um relatório executivo, com cara de extrato de banco, para pessoa que não entende nada, né, que não é obrigada a entender mesmo, o que entrou, o que saiu, quanto que é inadimplência, que isso é impressionante, parece que o pessoal, claro, você não pode dizer quem está inadimplente, mas tem que, todo mundo é sócio, mesmo aquela senhorinha, professora aposentada de filosofia, ela é sócia, ela tem o direito de saber o que está acontecendo a cada mês, como você falou, informação. E no caso de informação, Isso é só bacana, pegando... direito, né? Eles têm direito, ela tem direito direito, de saber disso. tem direitos, exatamente. E daí, como é que chama? Então, essa questão da comunicação, quando eu fui síndico, eu fui também muito porra louca assim, na parte de comunicação. Eu enchi o saco. Eu percebi que tem uma faixa ideal para você comunicar com o pessoal. Tem aquele mínimo necessário, que é quanto que é inadimplência, quantas anda com o passivo trabalhista. Passivo trabalhista. O que é passivo? Tem gente que não sabe que é passivo trabalhista, entendeu? E o prédio tem. Mas isso não é exclusividade de condomínio. Eu trabalhei na ABB, uma empresa gigante, que ela levou um tombo. Ela comprou uma empresa americana e não esqueceram de ver o passivo trabalhista. O passivo trabalhista contaminou tanto a empresa que comprou que quase que quebra as duas. Entendeu? Então não é nenhum pecado a gente dizer que não sabe. Não é obrigado a saber, mas a informação tem que vir. E aí é que entra a assessoria administrativa. O que está fazendo a assessoria administrativa? Fazendo balancete? Entendeu? Então essas coisas que eu acho que a gente tem que ser mais proativo nesse sentido. Só voltando no caso do plano diretor, daí tem aquela história, né, do obras voluptuárias, úteis e necessárias, né? É isso mesmo. Então, eu inventei, é invenção minha, eu inventei um acrônimo. Eu inventei um acrônimo que ajuda bastante. E tem lá no e-book, quem for ver, tem lá um orientativo para você já tirar a dúvida de o que é voluptuário, o que é necessário, o que é útil. É um acrônimo que eu parti do seguinte princípio. Você tem, Thiago, uma pizzaria, tá? Você tem uma pizzaria, você quer ser a melhor pizzaria do bairro. Em que você vai investir? Vai investir na massa, no tomate, no queijo? O primeiro investimento seu tem que ser no cozinheiro, no pizzaiolo, e no garçom, e no faxineiro. Ou seja, no pessoal. Equipe. Então,
A equipe é o Equipe, número... né? Olha só o importante. Não, eu tive um caso real aqui no meu condomínio. Aqui em São Paulo, tem a cidade de São Paulo e tem a Francisco Morato. Até a minha secretária, que ela mora em Francisco Morato. É uma cidade que dá 2 horas, se pegar trem, ônibus, não sei o quê, pode chegar 2 horas e meia para vir de lá para cá. O pessoal mora lá, trabalha aqui. Então você pega o caso do faxineiro, que mora lá em Francisco Morato, acorda às 5 da manhã, sabe Deus se comeu alguma coisa, vem o prédio, chega às 7h30 aqui no prédio, o que ele recebe? Uma vassoura e um balde. Não, com água e sabão também, né? Isso é muito ruim. E quem foi militar? Eu fui militar, moral da tropa é tudo, né? A gente vê por aí que tá, moral da tropa é... Então a gente implantou café da manhã pro pessoal. É uma mixaria, é um dinheirinho que não custa nada. O cara recebeu um leitinho, café É e um pão com manteiga. investimento, né, Carlos? Exatamente, Thiago, é investimento. Rapaz, você não tem noção o que disparou, como é que ficou. Agora tem o fator Brasil, né? Ah, então vamos dar almoço pra galera. Legal. Almoço não pode. Porque eles são terceirizados, você não pode dar almoço. Se der almoço é vínculo trabalhista. Quer dizer, o cara não pode ter almoço, tem que trazer. Olha como é que é. Como é que são. Brasil não é para amadores, né? Não é para amadores. Não é não? Então, a própria história do Google, quem leu a história do Google, em que ele investiu, o primeiro investimento do cara, sabe com o que era? O cozinheiro. Ele pegava um baita cozinheiro, porque é o moral da tropa, os caras são gênios e tal, mas de barriga vazia não vai funcionar. E ele investia no cozinheiro. Quem lê o livro vai ver. Então eu inventei um acrônimo. Não, eu ia falar que essa semana eu estava com a nossa amiga Cristiane Romão falando exatamente sobre isso, né? Nós sim temos que valorizar a nossa equipe, né? Que era 1º de abril, né? O Dia do Trabalhador. E a gente olhar que esse pessoal como pessoas que fazem a diferença do condomínio, pessoas que merecem respeito. E outra coisa, para mim cobrar, eu tenho que educar. Não adianta cobrar o cara uma boa limpeza, eu não dou o mínimo, às vezes a alimentação, ou um produto de qualidade, um treinamento, né? Então, assim, a gente tem que entender que essas pessoas são importantíssimas para o sucesso da gestão do síndico. O zelador, o porteiro, o auxiliar de limpeza. A gente entender que essa é a galera que faz, na verdade, as coisas acontecer. Eu, por exemplo, estou aqui fazendo live com você, meu zelador está lá trocando uma lâmpada que precisava. Então, assim, eu tenho que dar condições de trabalho, tenho que respeitar e motivar aquele cara para fazer o melhor, porque o melhor dele é o melhor para mim, é o melhor para o condomínio. Exatamente. E você sabe que, aí você falou bem, motivar o cara, reconhecer, não é agradar. Eu não estou falando para agradar funcionário. Agradar o funcionário não é por aí. Não é agradar. Aliás, mediocridade pega. Mediocridade pega. Se você começa a tolerar mediocridade, vai espirrar em você. E vai todo mundo pro buraco. Então, tem que ter para você ter um padrão de exigência dos funcionários, você tem que reconhecer o trabalho deles, com certeza. Mas não é para agradar. Agradozinho é lá com a dona Maria, que ajudava o jardineiro. Não é por aí. A coisa é profissional. Aí é empresa, aí nós estamos falando de empresa. Sabe por quê? Porque mesmo aquele zelador bonzinho que está há 25 anos no prédio, que bonzinho que ele sai do prédio, mete o prédio no pau. Sim ou não? Não tem conversa. Isso não tem verdade. Mas é por isso. Mas é igual eu falo, Carlos. Por isso que a gente tem que fazer o que é certo. Eu falo o seguinte, que ser síndico é maravilhoso. Porque não tem mais ou menos. Tem o que é certo. O que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? Quando a gente fala que dos funcionários, é assim, se eu quero que o cara tenha uma performance melhor, eu tenho que dar recursos e treinamento. Eu tenho que treinar aquele cara, dar recursos para ele conseguir desenvolver. Tem pessoas que a gente tem que entender também que não querem. Então, você descarta da empresa, né? Tem aquela filosofia do 70, 20, 10, né? Os 10 são os 10 fodão, você paga bem pra caralho pra mostrar pro restante que se ele for fodão, ele vai ganhar bem. Os 20 é os caras que querem se tornar os fodões. E a 70, quer dizer, 70 é a massa. E os 20 são descartáveis, que é normal. Tem gente que não adapta, tem gente que não vai dar certo. Mas nós, como gestores, temos que fazer o quê? Vem cá, tá aqui o recurso, tá aqui a educação, tá aqui tudo que você precisa. Agora vai e faça. A meta é essa aqui, né? O planejamento é esse aqui, o norte é esse aqui. A gente tem que dar esse direcionamento. A minha meta, eu quero essa meta X. Vamos lá? Tá aqui o recurso, tá aqui tudo aqui, agora é com você. Né? A gente fazer o mínimo como gestores é isso, né? Exato. E daí tem aquele flerte com a ISO 9001. Eu hoje, né, eu trabalho, eu sou coordenador da ABNT para proteção, óculos de segurança, sabe? Tem um aqui comigo, ó.
óculos de segurança e protetor facial, eu tenho muito contato com a ISO, e tem a ISO 9001, mas eu não trabalho com a ISO 9000. Nós estamos trazendo para o Brasil uma ISO brasileira, enfim, é uma outra história. Mas dá até para flertar com a ISO 9001. Só que a ISO 9001, o pessoal pode entender, com toda razão, que é um monte de burocracia. Tem empresa que não quer se beneficiar do que a ISO 9000 traz. Ela quer ter um certificado, quer ter um diplominha. Eu tenho ISO 9001, olha que legal que eu sou. Não é por aí. No condomínio não dá para fazer. Eu me provem ao contrário, mas não dá para você aplicar ISO 9000 porque não é empresa. Aí não é empresa. Porém, a filosofia, isso eu enfatizo muito no livro, a filosofia da ISO 9001, uma vez que já começa reconhecendo o funcionário. E daí você, não vou dizer empoderar, que acho que a palavra é meio forte, você dá liberdade para ele se manifestar, se tiver ideias, se tiver sugestões. E isso, se eu ficar aqui, essa live vai até amanhã de manhã para te falar do que eu já vi, de pequenas ideias que deram certíssimo. No meu prédio, um caso simples, quando logo eu assumi de síndico, o pessoal pegava um container de descartável, né, de reciclável, container pesadão, ficava no segundo subsolo, eles tinham que chamava o zelador e mais 2 faxineiros e um porteiro, empurrava numa rampa. Meu, que loucura. Eu falei, não é possível. Isso aqui, no primeiro dia, eu falei, isso não vai, tem que dar. Eu cheguei pro faxineiro e falei, Zé, o que dá para fazer? Não, seu cara, tem que ir no nível da rua, tem um cantinho lá, a gente limpa. Meu, o cara deu a solução. Um funcionário com o dedo tirava o container para a rua. Então, Mas, Carlos, isso é interessante. Isso aí vai para as empresas, né? A gente vai falar do mundo empresarial. Como é que você monta uma boa estratégia? E é de baixo para cima. É quem executa. A gente só tenta só dar o quê? Eles estão no front. Quem faz? Como é que eu vou dar uma sugestão da parte de limpeza? Se o cara ele que limpa, eu posso falar assim, cara, que vamos viabilizar essa ideia. E dá a ideia crua, vamos dizer daqui, vamos viabilizar ela. Mas a ideia tem que ser dele. Ele que está fazendo a parada, não é eu, né, cara? Mas aí é muito do perfil do líder aí, no caso o síndico, né? Porque eu percebi que muitos funcionários têm medo de ser mandado embora, têm medo do síndico, têm medo do zelador. Então, acho que é um trabalho muito pessoal, como você falou, o síndico tem que gostar de gente e manter naturalmente a disciplina, mas tem que estimular as novas ideias. E elas existem, elas estão aí. Sabe, o que se desperdiça de coisa você não tem noção. Eu acho que isso que me impele me simpatizei pela causa, porque tem muita gordura, tem muita coisa. E só voltando então ao tal do acrônimo que eu inventei, o acrônimo chama assim, vou até escrever para eu não esquecer o que eu inventei. O acrônimo chama ESSE, ESSECE. ESSE. É a ordem de prioridade. Primeiro, é equipe. Então, o prédio está quebrado, o prédio está mal das pernas, mas estão te pressionando para comprar um vaso de cristal que quebrou lá no hall, mas tem o zelador e os faxineiros que estão sem sapato de segurança. Sapato de segurança que precisa ter. O que você vai fazer? Você vai agradar o pessoal? Se o pessoal sabe que o primeiro equipe, esquece o tal vaso de cristal e põe o sapato na galera. Tá? O segundo item é saúde. Não esquece que ainda está relacionado com a equipe, porque o faxineiro, queira ou não, ele é um agente descontaminador. Se ele não estiver bem envolvido, ele não vai descontaminar, vai fazer meia boca. Então, tudo que for no sítio, por exemplo, vamos decidir se vai ou não limpar a caixa d'água. Não é decidir, isso já está decidido, tem que fazer. É saúde. E é obrigatório. E é obrigatório. Muita gente acha, não, vamos passar esse ano, a água está aguenta, está limpinha. O terceiro é a segurança, não precisa dizer mais nada. Depois vem economia, aquela história, vamos trocar as lâmpadas, trocar o motor, não sei do que, mas tudo nessa ordem, entendeu? Então, depois, conforto, que é alguma coisa que torne o pessoal mais legal para trabalhar, para morar. E no último é estética. E foi feito um quadro, e eu estou propondo, né, a conclusão que eu cheguei é que essa estética é a obra voluptuária.
Talvez algumas pessoas não vão concordar, mas tudo que envolve estética é voluptuário, mas pelo menos você tem um norte, não está partindo do zero, está partindo só estética. O conforto é você fazer uma quadra, você fazer, sei lá, colocar um banquinho no jardim, é conforto. E depois vai para a parte de economia, vai trocar o motor do elevador, é economia mais eficiente. Então, então por isso que eu chamei de síndico essencial. O síndico essencial, ele tem primeiro que ter parceiros, tem que ter uma boa assessoria administrativa, boa, um bom advogado do condomínio, um bom auditor independente, todos eles independentes, não tem nenhum vínculo entre eles, né? Um bom engenheiro para esses pepinos, porque você concorda comigo, se o síndico souber tudo isso daqui, ele não precisa ser síndico, ele vai ser diretor da NASA, concorda? Porque o cara não precisa dele, entendeu? Mas tem um monte de síndico, Carlos, que quer ser isso. Eu canso de falar, meu amigo síndico, você não é engenheiro, você não é corretor de seguros, a gente são gestores, cara, é lidar com equipes. Vamos contratar o melhor para nos assessorar, eu não preciso saber. Exatamente, ele tem que ser o maestro, né, Thiago? Ele tem que ser o maestro, às vezes não se dão conta dele. Agora, é claro, tem que ficar atualizado, tem que fazer o máximo de curso que puder, tem que ser curioso. Você tem que saber para conversar, mas assim, quem vai dar um laudo, por exemplo, quem vai dar um laudo de engenharia? É o síndico? Exatamente. É o síndico. É o engenheiro. Quem vai dar uma orientação sobre seguro? Seguro. Se um parecer jurídico, quem que vai dar? É um advogado, então assim, pô, para que eu quero fazer tudo? Não, que nem eu sou engenheiro eletricista, eu vou assinar alguma coisa de jeito nenhum, mas nem para trocar lâmpada eu assino. Não tem nada a ver, uma coisa, outra coisa, entendeu? Então, e outra coisa importante, cara, nessa conversa, que muitas vezes o síndico quer fazer isso para economizar. Isso não é economia, amigão síndico. Isso sabe por quê? Uma hora vai dar BO, uma hora vai dar a multa, uma hora o barato vai sair caro. A gente tem que entender que isso faz parte desse planejamento que a gente falou aqui. Um bom advogado, a gente tem que colocar esse custo nesse planejamento. A gente tem que dizer o seguinte, se eu moro em condomínio, eu tenho que ter esses profissionais para nos assessorar, cara. Faz parte do custo. Não tem como tirar isso. Com certeza. Exatamente. E isso as pessoas às vezes não se dão conta aí. E às vezes é culpa até do vendedor. Eu que fui vendedor industrial, eu percebi. E quando você fica do outro lado do balcão, é o que a gente chama de reverse marketing. É o marketing reverso. Eu tenho que ensinar o meu fornecedor como é que o que eu quero. Porque o que eu preciso. Não é nem o que eu quero, o que eu preciso. Olha um caso típico também, real. Aconteceu comigo. Elevadores, nós somos modernizar o elevador. Então, o vendedor dos elevadores, aqui chegou, não, Carlos, nós temos aqui, o cara já vem falando de dinheiro. Não, mas tem desconto. O cara já vem dando desconto. Eu nem falei do que eu quero, ele já quer me dar desconto. É desconto, então... Nem sabe o que você quer comprar. Nem sabe o que eu quero, você fica tranquilo que eu vou te dar desconto. Não vamos brigar, não. Já vem com esse papo, né? Que o cara é de venda. Quer te abraçar, ser amigo. Com certeza. Daí ele falou, não, vamos trocar como é que é? O mais barato aqui, troca os motores e vai ficar barato. Eu falei, e as portas? Não, a porta é outro orçamento. Você vai querer porta? Eu falei, vai vender as portas. Eu falei, meu amigo, vamos fazer o seguinte, me leva na tua fábrica. O quê? Ninguém nunca foi na minha fábrica? Como ir na tua fábrica? Não é normal, tem que pedir autorização. Eu falei, pede as autorizações, senão não vou comprar de você. Fizemos uma visita na fábrica, não vou falar o nome da fábrica, mas maravilhosa, espetacular. E o que eu descobri? Descobri um monte de coisa lá, porque daí a gente falou com os engenheiros, e tinha um monte de coisa que o vendedor não me falou, que o engenheiro me falou. Fizemos uma excelente reforma, trocamos todas as portas com o melhor preço. Você percebe? A gente tem que pegar, às vezes, o vendedor na mão, porque os vendedores, infelizmente, são impelidos ou pressionados por esse vício que você falou do preço. Então, você começa a ter um vendedor de baixa qualificação, baixa categoria, ele já te nivela por baixo. Ele vem falar de desconto. Primeiro falei de elevador, depois ele fala de desconto. Que tal, hein? Entendeu? Então foi isso que eu... Foi isso que eu... E essa experiência, né, eu traduzi na forma dessa planilha, eu realmente insisto, quem não entrou, não precisa necessariamente, eu adoraria que comprem o e-book, mas só com a planilha descarregada, que é grátis, dá para ter uma visão.
ela está com muito, eu coloquei muitos itens, mas ela é um geralzão. Depois você coloca, vai reduzir bastante, cada caso é um caso. Mas é como eu te falei, não existe a falta de dinheiro, existe a falta de planejamento, com certeza. Sabe o que eu falo? É assim, isso aí vamos fazer para as empresas, né? Eu falo o seguinte: se você vendeu, você está ganhando. Qual a sua meta? Ganhar mais lucro, obter mais lucro. Aí você pode reduzir o seu custo operacional, né? Que é a melhor forma de você ganhar mais no custo operacional, ou aumentando a sua margem de lucro. Mas assim, se entrou dinheiro, gente, é planejamento que a gente fala aqui. Né? Se eu tenho 8 mil, o que eu posso fazer o melhor com o meu 8 mil? O melhor com 3 mil? O melhor com 4 mil? E é engraçado que as pessoas não têm noção. Estão no condomínio menor. Ah, tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falei, ó, a gente não tem capacidade financeira para isso. Mas se você quer acelerar, injeta dinheiro. Vamos pagar a taxa comunal mais alta, aí a gente injeta e depois a gente reduz. Aí ninguém quer. Porque assim, para mim obter retorno, eu tenho que investir. E como é que seria o condomínio? Como é que a condomínio investe? Pagando taxa comunal talvez um pouco maior, mais alta, para conseguir fazer tudo. E depois você reduz. Ou se não se faz aos poucos. As pessoas têm que entender, igual falou das obras, né? Qual é a prioridade? Um jardim, onde guarda a bicicleta, tal coisa. Então, você vai por critério de necessidade e vai fazendo uma de cada vez. Se quer fazer tudo de uma vez, paga uma taxa extra alta e faz tudo de uma vez. Dá para fazer também, mas tudo tem um custo, né? Tudo tem um valor. Isso não se pode chamar isso não se pode chamar isso de planejamentos, que o pessoal aí de rodão, né? E de tsunami, não é fácil também, né? Então, eu acredito muito que é possível você fazer um bom planejamento, você ter, assim, ter bem transparente e às claras a situação orçamentária do condomínio, é possível. Só que rompe uma série de vícios, né? E exige um pouco de esforço, obviamente exige. Então, você ter... E tem outra questão, Cássio, também, sim, que vai muito de quem está fazendo a gestão do condomínio, né? Talvez nós viemos do mundo empresarial, então a gente tem uma visão diferenciada desse processo, que é gerir o condomínio, né? Então, sim, tem essas questões também. Às vezes, tem outros profissionais que não têm esse caguete, né, de experiência de gestão, aí fica muito complicado mesmo para eles implantar esses planejamentos, essa organização. Esse tipo de coisa, essa assessoria administrativa, que ela também ela teria de, vamos dizer, mudar um pouco a forma de agir, ela ou o Conselho Fiscal poderiam fazer esse tipo de trabalho sem problema nenhum. Nem precisa nem ser o seu síndico, é uma coisa rápida. Você faz em uma hora, você faz a transferência. Eu acho, do meu ponto de vista, o seguinte: quem deveria ajudar era a assessoria condominial, que é a administradora de condomínio. Nem o Conselho Fiscal, o que eu reparo às vezes? Tem muito cara que é do Conselho Fiscal e não sabe nem matemática. Não sabe nem analisar. Você fica enchendo o saco, velho. Eu já vi muito isso. É muito Word e pouco Excel. Esse é o problema. Verdade. Isso é verdade, mas é verdade. E condomínio... E, Carlos, condomínio tem duas coisas como fugir. Do Word, da matemática, de se pagar, de se orçar, de se planejar e de se relacionar. Igual eu falo, esses dois andam juntos. Não tem só um esquecer do outro ou só um esquecer o outro. Os dois andam juntos. Exatamente. E faz parte. Eu gosto de deixar isso bem claro sempre, porque se vende hoje a ideia, se torna síndico. A profissão do futuro. Eu falo, irmão, você tem um saco desse tamanho, você tem inteligência emocional, você tem, se pôr no lugar do outro, você consegue conversar com as pessoas, mediação. Então, assim, tem muita coisa além da matemática, mas a matemática é a base de tudo isso. Porque é o seguinte, se eu não estou bem financeiramente, eu não vou estar bem para me relacionar com o outro. É estresse. Toda vez que falta grana, é estresse. Seguramente vai ter mau humor. Não. Isso é coisa pessoal, da nossa vida pessoal. Se você tá sem grana, é um humor. Tá com grana, é outro humor. E aí você leva isso pro condomínio. Você vê, condomínio que tá bem financeiramente, não tem conflito. Não tem taxa extra, tudo acontece no tempo certo. Agora, o condomínio que tá bagunçado ali, a parte de relacionamento também vai estar bagunçada. Então, isso eu falei quando eu entrei na empresa há 10 anos atrás. Eu falei assim, primeira coisa, vamos arrumar a parte financeira. Porque tendo dinheiro, eu vou conseguir comprar equipamento, eu vou conseguir qualificar a equipe, eu vou conseguir barganhar compra melhor. Então, se eu consigo organizar a parte financeira, isso vai pactuar nas relações humanas do condomínio também. Com certeza, não tem, está tudo ligado, com certeza. E é bem por aí mesmo. Eu acredito, eu acho que tem que ser assim, viu, Thiago? Eu acho que nós temos que caminhar
para você ter um budget não empresarial com todo aquele rigor, porque o condomínio não faz lucro, mas tem que ter um mínimo, porque eu só me entendi como síndico quando eu tinha uma planilha, quando eu tinha um GPS. Como é que o cara dirige sem GPS, entendeu? Mas isso é por usos e costumes. Não vou dizer que você até toca, mas é que é os usos e costumes. Então tem muita carga de contador na história, né? E eles às vezes se incomodam que você está trazendo alguma coisa nova. Eu, sim, eu acho que para um auditor é importante a auditoria preventiva, mas mesmo nesse meu sistema, eu consegui pegar muita coisa sem ser auditor. Pô, como é que vem uma conta de, sei lá, vamos chamar, container de reciclado, importado, não sei o quê, R$ 2.000, mas eu não planejei isso, como é que vem esse container? Daí você vai falar, conta essa história essa nota fiscal aí, me explica melhor, entendeu? Então tem muita coisa que essa planilha também, ela revela, ela denuncia, aponta bem o que está fora, se tem alguma coisa que não está prevista, apareceu, o que nota fiscal é essa? Entendeu? Eu acho que tem que ampliar a visão. Agora, como você falou, as pessoas, às vezes, se não têm uma mínima qualificação para ler, isso acontece com os síndicos orgânicos, eles não têm obrigação, eles não têm obrigação de saber, mas a partir do momento que ele é síndico, ele tem obrigação de lidar com isso. E se não tem, contrate um síndico profissional. Simples assim. É assim, né, cara? Eu acho, cara, assim, que as pessoas têm que entender que um síndico profissional, qualificado, é um investimento para o patrimônio das pessoas. Sabe por quê? Igual eu falo, quando dá errado, o preço é caro. Esse dia eu ia concorrer um mandato, a mulher falou assim, não, tem o carro do preço, né? Sempre é o preço, né? Não, porque tem um cara aqui que todo mundo gosta dele, e todo mundo gosta dele, e aí eu vou botar como síndico. Falei, fica à vontade, cara. Só que a gente tem que entender que não é gostar, é uma coisa profissional. Você está lidando com número, você está lidando com pessoas, você está lidando com normas, responsabilidades, fora a gestão de saco. Então, assim, são muitas coisas que são envolvidas nesse profissional. Eu fico muito feliz quando eu vejo esse movimento da profissionalização do síndico. Eu acho muito legal, porque é conhecimento, as pessoas vão elevar o nível de conhecimento, vai ser melhor para o setor, que vai ter mais profissionais qualificados, automaticamente também os valores de trabalho vão ser maiores. Mas, em contrapartida, uma coisa que eu não vejo ninguém falar, que eu acho que é importante, é o quê? O processo de seleção desse síndico profissional. Que eu vejo que ninguém está preocupado com isso, todo mundo está cagando. Porque se eu tenho um bom processo de seleção, senão você vai escolher uma boa pessoa, a pessoa certa. O que eu vejo hoje? É muita administradora casada com síndico profissional, muita indicação, entendeu? Então, assim, muita coisa ligada e menos profissionalismo na contratação. Você não tem, por exemplo, chega lá, você é muito pouco, na Assembleia, fala aí. É tipo que eu fosse político, eu só falei bem, eu ganhei. Onde é que fica a qualificação técnica? Onde fica a experiência do cara? Como é que eu vou me vender em 5 minutos? Então você não tem esse processo de triagem para contratar ou indicar para aqueles moradores as melhores opções. Entendeu? Eu acho que também tem que abrir o olho do administrador nesse sentido. O pessoal tem que entender que não porque ele é legal, um cara simpático, não, ele é durão, ele pega pesado, não tem não é super-homem, não precisa ser super-homem nem super-mulher, é só seguir aí entra o procedimento, um pouco de ISO 9000, entra o procedimento, tem a planilha para seguir, tem os bons profissionais que assessoram, a boa assessoria administrativa, e vamos ser felizes, gente, porque não dá mesmo para hoje brincar, porque eu me lembro quando eu mudei para cá, o item de maior tecnologia que tinha na portaria era um radinho com televisão que o porteiro tinha, um radinho com televisão. Hoje você vai lá, parece um painel de Airbus 380, sabe? Pelo amor, o cara tem 500 vídeos. Você vai dizer que é a mesma... E estou falando de 5 anos atrás, pouco tempo atrás, entendeu? Então mudou muito, então a gente tem que acompanhar. E é isso, eu não sei se eu falei tudo. Não, tá bom pra caramba. Estamos aqui hoje de síndico para síndico com o amigo Carlos. Ele que é síndico, já é síndico também. Não, ele é síndico de gerações a gerações, né? É uma dinastia, a família síndica. Vamos fazer uma série da Netflix com o Carlos. Os síndicos. E ele também escreveu o livro Síndico Essencial. Carlos, estamos na reta final. Eu falei, estamos concluindo daqui a pouco, pessoal. Síndico, o que é ser um síndico essencial? Então, o síndico essencial é justamente isso. Ele tem que ter, primeira coisa, assessorias qualificadas e independentes.
Então, uma assessoria administrativa qualificada, um advogado, quando tem que ter um advogado bom e independente, um engenheiro. Não é que você vai contratar vai registrar o cara. Você sabe que quando deu um pepino, aquele engenheiro vai cuidar daquilo. Aquele arquiteto deu um problema na estrutura, não sei o quê, é o arquiteto. Ou uma empresa de hidráulica. Então, eu tenho o essencial para eu trabalhar. A primeira coisa são os parceiros. Em segundo, ter na cabeça esse acrônimo ESSES que eu falei, que é saber as prioridades. E o grande GPS dele é essa planilha. Eu sei que pode ser cacoete de engenheiro, mas não entendo como é que pode trabalhar. Pode ser outra, não estou dizendo, não precisa usar a minha. Mas alguma planilha que seja independente de demonstrativo contábil, de balancete, o controle do síndico do pessoal, que administra efetivamente. E isso transparente para os condôminos, porque eles são sócios, entendeu? Claro, você só tem aquela preservar a identidade de inadimplente, mas todo mundo tem que saber quanto que o prédio está de inadimplente. Com isso daí, eu acho que 90% do problema está resolvido. O essencial é isso. Então não precisa inventar muito, sabe? Seguir realmente essas dicas aí são algumas dicas e alguns. Tem dicas e procedimentos, né? A dica é o acrônimo, né? O procedimento é ter profissionais bons e independentes ao seu lado, ter uma boa planilha, um bom procedimento de acompanhamento orçamentário, esse procedimento de renegociar com o fornecedor, que você pode fazer até automático o reajuste da cota condominial. Imagina, sem assembleia. Né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Thiago. Respondi? Respondeu, do seu ponto de vista, é isso mesmo. Outra coisa importante, vamos lá. O que não pode faltar para o síndico do século XXI, cara? Pô, boa pergunta. Cada pergunta... eu acho que não pode faltar, assim, eu acho que é resiliência mesmo, tem que ser perseverante, viu? Primeira coisa é perseverar. Eu acho que o síndico tem que ser perseverante. Nessa perseverança, ela arrasta curiosidade, interesse pelos demais, entendeu? Mas ele tem que ser perseverante, que é nadar contra a corrente mesmo. E ainda mais hoje em dia. Beleza. Ô, Carlos, tem uma nossa audiência que a GESP, Zeladoria SJC, pediu para você repetir o significado do ESSES, que é Equipe, Saúde, Segurança... Economia, Conforto e Estética. ESSES. Equipe, então vamos lá, de novo. Eu falei do caso do E de equipe, S de saúde, o outro S é segurança, o outro é economia, depois em conforto e, por último, estética. Está respondido? Tá respondido, show de bola. Fica registrado. Outra coisa, Carlos, aonde que as pessoas podem comprar o livro Síndico Essencial? Ele ainda não está na versão impressa, né? Ele está em e-book na Amazon. Então, se você entrar no site, www.sindicoessencial.com.br, tá? Então, você entra, daí você tem acesso às planilhas, daí é só dar o nome, o e-mail e a cidade de onde está escrevendo. Você descarrega de graça a planilha. Ela se apresenta como caráter didático, né? Porque a gente não pode dizer, não usa aqui, porque às vezes alguém pode usar errado, né? Mas com isso, com pessoas qualificadas mexendo, vão poder tocar o orçamento. E tem o link, nesse mesmo site, tem o link para a Amazon, que é a compra do e-book. Você pode baixar e ler em qualquer dispositivo. E eu estou contente porque está tendo muito interesse. Eu tenho amigos fora do Brasil, né? Daí eu falei com um amigo meu do Peru, ele falou: Carlos, passa esse negócio para o espanhol para já, porque isso aqui é uma loucura. Só muda de endereço. No Canadá, você tem uma administradora, você preenche um formulário lá e você fala quais são as brigas mais normais, mais comuns. No Canadá, quais são os conflitos mais comuns que acontecem? E por aí vai, né? Isso que a gente sabe. Imagina na Itália, na Sicília. Né? Cara, onde tem pessoas, né, cara, sempre vai ter um pouco de conflito, não tem com como certeza. Diminuir. A gente pode amenizar, né? E talvez uma função nossa como síndicos, eu falo que o síndico ele é um agente social, no sentido de tentar educar essas pessoas, né? Aí ficamos informativos,
eu falo muito da questão dos japoneses, né? O japonês, para dar consultoria no Brasil, é 5 anos, né? Eu falo que é um processo de cultura, de mudança de comportamento. Por isso que é importante nós síndicos usar e abusar dos informativos. Eu falo, cara, pô, Thiago, você mandou de cigarro, tem 15 dias. Eu falei, é pra você não esquecer. Eu falei pra você não esquecer. Isso aí. E até virar um hábito mesmo, né? A gente tem que usar e abusar da comunicação. Quanto mais, melhor, que a gente vem falando. Você falou, acho que é bacana, essa questão do planejamento, essa questão de a gente organizar e entender que essa gestão é feita em conjunto, tá, pessoal? Entre síndico e moradores, né? E eu volto a frisar, ser síndico é conviver com pessoas, é se relacionar com pessoas e com números também, né, meu Cláudio? Né, também, o número faz parte da gestão. Perfeito, Jorge. É isso mesmo. E essa coisa do condomínio é um trem que saiu do fim do século XIX para cá. Você não consegue mudar esse trem tão fácil. A inércia é imensa, né? São muitos usos, costumes, que para falar bonito, né? Usos e costumes, mas a inércia é violenta. Então você não consegue aplicar mudança de um dia para a noite. Mas tem que ser como você falou, que nem o japonês. Lentamente vai. Carlos, perfeito, cara, eu tô muito feliz. Vamos marcar depois mais uma live, pra gente, eu acho que tem mais assunto pra gente aprender aí. Eu vi que gostei muito, um cara, eu agradeço muito. Um cara fantástico. Não, eu que agradeço, aprendi muita coisa aqui. E igual eu falo, nossa ideia aqui no nosso quadro de síndico para síndico é isso, pessoal. A gente falar com os outros síndicos e cada um tem o seu viés. O cara que é matemática, engenharia, tem pessoas de comunicação, tem pessoas de psicologia. Sim. E a gente aprendeu um com o outro. Tá na hora que nós síndicos se entender que a gente é uma clã que tem que ser unida. Vamos nos ajudar. Né? Eu falo que muitas vezes a solução do seu problema está no condomínio do lado, porque às vezes o síndico passou por aquilo, né? Vamos nos unir, vamos trocar ideia, vamos aprender um com os outros, cara. Eu acho que a melhor forma de a gente mover o mercado é assim. Meu amigo, fique à vontade, ó. Fale aí essas considerações finais para 5 milhões de pessoas nessa live. 5 milhões de pessoas. Tá pensando que esse aqui é síndico? É essencial. Meu jovem, fique à vontade. Deixa a mensagem final para todos os síndicos do Brasil. Lembrando só um pouquinho, pessoal. Depois, Carlos, passa um link para mim, que eu vou salvar isso aqui no YouTube. Aí no YouTube eu coloco na descrição o link para a galera que quiser comprar o essencial. Tá bom? Tá legal, beleza. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Também estou muito contente, eu também aprendi muito, com certeza. Toda vez que a gente conversa com pessoas bacanas, a gente aprende muito, isso não tem dúvida. Muito agradeço aos 5 milhões de assistência, agradeço bastante. Foi realmente muito legal. E é outro negócio, quando a gente aquela história do professor, né? Quando ele dá aula, ele aprende, ele está aprendendo também. E a gente não está dando aula, ele está entre aprendendo, assim, né? Então, eu falo. Foi muito legal. Muito legal. E lembrando, gente, que ano que vem, ano que vem, não perca Netflix, a dinastia Carlos Cid. A dinastia do... Com certeza. Com certeza. Não sei. Acho que tem Photoshop agora, né? Tem Photoshop dinâmico para colocar no filme. Eu já vi empresas, hein, cara? Eu já vi empresas passar sucessões, né? Eu já vi fazendas, eu já vi indústria. Agora, mandatos de síndicos nunca vi na minha vida. A avó, a mãe, o pai, os filhos, netos. Não, e o pior é que ninguém mandou, foi natural. Então a coisa tá natural mesmo, né? Foi natural. Eu não tinha me dado conta que eu participava de uma... Eu fico imaginando, Carlos, você falando com o seu neto. Fala, ó, quando você crescer, você vai ser síndico do condomínio, cara. Tem que ser síndico. Eu vou bater a mão na cabecinha dele, ó, aqui a planilha. Vai vendo a planilha aqui, neném. Pelo menos não tá preparado, velho. Mas foi muito bom, foi muito divertido, gostei bastante mesmo, muito legal. Não, cara, bom demais. E futuramente vai ter curso. Eu estou trabalhando aí com o pessoal de curso online, então futuramente vamos ter curso também disso daí, tá bom? Cara, Carlos, ó, é isso aí, muito obrigado mesmo. Um abração. Manasté, cara, parabéns pelo ser humano que você é. E outra coisa, agora quando você vier a Brasília, você vai ficar aqui na minha casa, você vem pra cá, vem conhecer Brasília, trocar ideia. Fique à vontade, minha casa é sua casa, meu jovem. Seja bem-vindo quando você vier a Brasília, obrigado. Tá? Vou aí, com certeza. Valeu.
Obrigado, gente. Então, Um abraço. vai nascer. Obrigado, galera. Valeu, Carlos. Sim, foi de síndico para síndico. Aqui tem esse que eu dou minha. Valeu, galera. De síndico para filho e neto de síndico. É isso aí, ó. Gente, segue lá. Síndico Essencial. Curta, comenta, compartilha. Manda um direct lá pro Carlos pra você adquirir o livro, que é fantástico aí, ó. Valeu, galera. Um abraço. Tudo de bom. Obrigadão. Obrigado. Beijo para todo mundo. Manastê. Valeu, galera. Fui.